pessoal, tudo bem com vocês? No encontro de hoje, nosso encontro digital, a gente vai falar sobre estratégias de ecodesign de forma mais aprofundada. A gente tem o design sustentável e o ecodesign. O design sustentável vai ser visto de uma forma mais ampla, né? E o ecodesign tem um foco mais específico. Eu vou postar um texto falando sobre as diferenças entre eles para vocês na aula de hoje. Bom, para que serve o design, né, gente? O design ele serve para a gente estabelecer as funcionalidades de um espaço, para deixar o espaço agradável, né? Para mostrar como que é uma pessoa, né? Para mostrar símbolos, né, do que aquele espaço representa, né? Ele é um comércio, ele é uma residência, mas ele também tem funções ecológicas, como a gente já viu, né? A construção civil, a arquitetura, o design, eles têm um impacto, né? Eles geram um impacto muito grande no nosso entorno, no nosso meio, com as nossas atividades e com o que a gente implementa. Então, qual é a função do design de interiores, né? O design é quem vai conceber o produto, que é o espaço. E ele vai ser o tomador de decisão, claro que juntamente com o cliente, né? Com os materiais que vão ser usados, né? Os materiais que vão ser fabricados, como aquele espaço, né, que é o produto, como é que ele vai ser utilizado? E por fim, como que vai ser o descarte daquele produto, né? Quando que vai acabar o ciclo de vida daquele espaço? E na concepção desse espaço, que é o nosso produto, o que ele tem que considerar? Né? Ele vai ter que considerar segurança, conforto, se ele agrada o público ou o cliente-alvo dele, se esse espaço ele é de fácil manutenção, e se a renovação dele ou o descarte dele pode ser feito corretamente, e se é facilmente, né, ou se é viável a reciclagem ou a atualização desse espaço. Bom, por que os produtos e os espaços atingem o fim da vida útil? E normalmente, gente, são bem efêmeros, atingem o fim da vida útil de forma bem rápida, tá? Primeiro, por causa da moda ou porque as técnicas mudaram. Segundo, porque ele não pode estar desempenhando da forma como a gente esperava, ou então os usos mudaram para aquele espaço. E também ele pode ter que ser substituído, né, ou finalizado por causa de danos, problemas, por questão de segurança, ou mesmo porque o espaço foi utilizado de forma imprópria. Um incêndio, por exemplo, pode ocasionar esse dano. Bom, então, ecodesign. O que é isso, né? O ecodesign é quando a gente coloca na propriedade, nas nossos critérios de consideração, em toda a atividade de design de interiores, a gente coloca o meio ambiente, tá? Então, o meio ambiente, ele vai ajudar a guiar as direções e a tomada de decisão, assim como a gente considera o lucro, o preço, a qualidade do serviço, a estética final, a produtividade e entre outros critérios que a gente usa. Então, eu falo muito de design correto, né? Vocês já me viram falar várias vezes. Esse termo é um termo que eu uso, tá? Eu não vejo ele na literatura, mas é como eu acredito que a gente tem que fazer design de interiores, tá? A gente não tem que fazer ecodesign, a gente tem que fazer um design considerando todos os aspectos relevantes. E com certeza o meio ambiente é um desses aspectos, tá? Envolvendo tudo isso, a gente vai ter o design sustentável. Bom, como é que é o projeto antigo, né?
o que eu considero particularmente o defasado, mas infelizmente ele é o mais adotado ainda, né? Produz, consome-se e descarta-se, né? E a gente viu nas nossas aulas anteriores, né, sobre a questão da economia circular, cradle to cradle. A gente tem que fazer o projeto correto. Então a gente produz, consome, converte novamente e ao invés de dispor, a gente volta a produzir, consumir, converter. A gente tem que dar continuidade nesse ciclo de vida. E isso, no nosso projeto inicial, a gente tem que saber o que considerar para a gente promover que isso aconteça. Bom, então o ciclo de vida do produto, né? O produto vai ser desenvolvido, né? Com matérias-primas, processo de produção, vai ser embalado, distribuído, consumido e disposto, né? Aí vai ter um marketing e vamos tentar retomar esse processo de novo. Com o espaço é exatamente mesmo esse ciclo, só que a gente tem que fechar esse ciclo. A gente não pode deixar esse ciclo em linha reta. Ecodesign, então, o que é estratégico? Né? O que a gente precisa pensar ou planejar para fazer ecodesign? Quais são as estratégias que a gente tem hoje? A gente vai falar disso daqui a pouco. Como é que eu posso fazer uma avaliação ambiental quantitativa? Né? A gente já falou nas aulas anteriores como é que a gente faz essa avaliação ambiental. Refletir quais os problemas ambientais que a gente influencia na nossa atividade, tá? E buscar estudos de caso. Quais são os projetos bem-sucedidos já realizados? O operacional é o que a gente faz. Anteriormente, o que a gente planeja. Operacional, o que a gente faz, né? Como é que eu posso gerar e selecionar opções para melhorar esse meu produto? Para tornar o ciclo da economia dele circular? Quais os materiais e processos são adequados? Então, na definição de todos os itens do nosso projeto, a gente tem que refletir isso. Que planos de recolhimento, desmonte e uso eu devo escolher? Qual o mérito ambiental disso tudo que eu estou fazendo, tá? E a gente não pode deixar de pensar em custos, como isso influencia nos custos do meu produto final e do meu processo. Será que eu devo divulgar os dados ambientais? Vai ser bom para minha empresa? Vai ser bom para mim como profissional? E vai ser bom para o meio? A gente tem que refletir. Bom, então a gente vai tomar aqui nessa aula, tá? Estratégias específicas que a gente precisa adotar, tá? De 0 a 7. Então são 8 estratégias que a gente vai detalhar aqui agora. Um desenvolvimento de um novo conceito, seleção de materiais de baixos impactos, reduzir o uso de materiais e o volume do que eu vou produzir, otimizar minha produção, otimizar o sistema de distribuição e de transporte dos materiais que eu vou utilizar. Os usuários, gente, os usuários, além de minimizar os impactos de uso dele, a gente tem que educar esse usuário e otimizar o tempo de vida, o ciclo de vida desse espaço. Como é que a gente faz isso? Assim como otimizar o sistema de fim de vida. Será que é possível a gente excluir o fim de vida de um espaço? Então a gente tem a primeira estratégia. Que novo conceito que é esse, tá? A gente precisa desmaterializar o produto, tornar ele flexível, com o uso compartilhado e integrado das funções, tá?
Então a gente precisa fazer a otimização funcional do produto. Algumas formas de fazer isso é usar modularidade dos nossos componentes, tá? De tudo que a gente vai trabalhar. A gente pensa inicialmente em mobiliário, mas um piso também, o ideal é que ele seja modular, para a gente evitar o desperdício e o recorte. Então, até na escolha de revestimentos, a gente pode, né, trabalhar com esse novo conceito. Exemplos aqui, tá? Produtos que são fáceis de montar. E também produtos que são fáceis de desmontar. Como é que a gente chama isso? Né? Existem esses termos, né, já bem falados na literatura, que é o Design for Assembly, tá? Isso aqui suporta e apoia também o Do It Yourself, DIY. Faça você mesmo, tá? Isso aqui vai otimizar o transporte, a produção, o reaproveitamento e mais, vai agregar valor emocional no produto. A gente também tem o Design for Disassembly, que é o design para desmontagem. Então, a gente tem o design para montagem e o design para desmontagem, que vai permitir flexibilidade. Você desmonta aqui e você vai utilizar para renovar um novo espaço. E a gente também tem o design para o ambiente, tá? Com aspectos ambientais bem definidos nesse design. Bom, agora a gente vai para o nível 1. Seleção de materiais de baixo impacto. Como é que eu faço isso? Eu vou procurar, a gente viu na aula anterior, né? Materiais menos agressivos, materiais renováveis, materiais reciclados, tá? De baixo conteúdo energético e aqueles que podem ser recicláveis, tá? Vamos tentar fechar o ciclo, deixar o ciclo de vida dos materiais circular, tá? E não agressivos, porque se ele tiver que voltar para a natureza, ele não vai agredir a natureza. Agora a gente vai aqui para o nível 2, redução de materiais. Se a gente, por exemplo, flexibiliza um espaço, a gente flexibiliza um espaço, né? A gente vai reduzir o tamanho desse espaço, tá? E a gente vai também reduzir o peso, reduzir o volume e racionalizar o transporte. Então, a gente tem que pensar na redução de materiais, redução de desperdícios, entre outros aspectos. O nível 3, ele vai falar na técnica de produção, tá? Utilizar a técnica de produção alternativa, redução das etapas, redução do consumo e uso racional de energia, uso de energias mais limpas, redução e geração de resíduos, redução e uso racional de insumos de produção e de construção. Gente, como é que a gente faz isso aqui? Uma palavra-chave aqui é padronização, tá? Então, a gente precisa padronizar a nossa produção, tá? A gente precisa padronizar a forma como a gente projeta. A gente precisa padronizar a forma como a gente planeja um espaço, né? A execução de um espaço, a compra de materiais, o acompanhamento de clientes e a execução de um espaço. Padronização, gente. Com padronização e planejamento, a gente consegue fazer todas essas otimizações aqui. Sistema de distribuição eficiente. A gente precisa pensar no transporte, tá? Reduzir embalagens mais limpas, transporte eficiente
e logística eficiente. Quando a gente escolhe um material da região, a gente está contribuindo com isso aqui, tá? Ou quando a gente vai desmontar um produto para montar em outro lugar, a gente tem que considerar isso aqui. É eficiente? Vale a pena? O nível 5 vai reduzir o impacto no nível do usuário. O usuário é que vai usar ali, gente. Então, como é que a gente faz isso? Como é que ele vai gastar menos energia? A gente falou no slide anterior, tá? Como é que ele vai utilizar energias mais limpas? A gente precisa incentivar, a gente tem que dar condições do espaço para que ele possa reduzir o impacto no uso, tá? Insumos limpos e evitar desperdício. A flexibilidade do espaço e incentivar o usuário a reusar o que ele já tem, né? A fazer o upcycling, na hora do design dele, a gente pode começar o design partindo do que já se tem, né? E se realmente for necessário, a gente adquire coisas novas. Otimização do tempo de vida do produto, o nosso nível 6. O nosso produto, tá? Tem que ser durável, tá? Materiais de boa qualidade, bem feitos. Tem que ser de fácil manutenção. Aquela porta que em pouco tempo não está funcionando, vai ser uma economia que não vale a pena no ciclo de vida dela. A estrutura modular que a gente já falou, né? Design clássico, que não vai perder a moda, né? Que não vai ficar cansativo, enjoativo. E promover o zelo com aquele espaço, com o produto. E o nível 7, o nosso último, após o uso do produto. Incentivar, gente, que aquele espaço pode ser reutilizado para outros fins, tá? Remanufaturar, reciclar materiais, descarte limpo e, se possível, que tenha-se outra destinação e reaproveitamento energético. Então, a gente falou aqui dos nossos 7 estratégias detalhadas, né? Materiais de baixo... desenvolvimento do novo conceito. Então, a gente precisa pensar diferente. Selecionar materiais de baixo impacto, redução do uso de materiais, otimização da produção e execução, otimização do sistema de distribuição e transporte, redução do impacto do nível do usuário, esticar o tempo de vida daquele produto e otimizar o pós-uso. Tem que fazer que aquele espaço e aqueles materiais não sejam efêmeros, que eles durem por muito tempo. E qual é a vantagem, gente? Quais as oportunidades de se fazer ecodesign? A gente pode gerenciar o senso de responsabilidade, né? Ficar de consciência limpa, motivar os funcionários, demonstrar uma inovação na forma como se faz, diferenciada dos seus concorrentes. Com a padronização, a gente tem também redução de custos, vai melhorar com certeza a imagem do seu produto, do seu trabalho e com certeza também você tem melhora na qualidade. E estímulos externos, gente? Quais são as pressões e ameaças que a gente tem para a gente realizar o ecodesign? A legislação e regulação que incentiva a gente, competição, né, que deve ser acirrada contra os concorrentes. Os fornecedores estão se inovando e a gente tem que se adequar a isso. A gente tem que otimizar o nosso processo para passar na frente da concorrência. A nossa responsabilidade com o meio ambiente e com o nosso consumidor, inclusive como educadores desse consumidor.